Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, misericordioso, misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo, e que a paz de Allah seja com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, com seus familiares, companheiros e seguidores, até o dia do juízo final. Amém. 14º dia de Ramadan, e nosso versículo de hoje é o versículo 53 da Sura 39, a Sura Zumar, nos grupos, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: Dize, ó servos meus, que se excederam contra si próprios, não desespereis a misericórdia de Deus. Certamente Ele perdoa todos os pecados, porque Ele é o indulgente, misericordiosíssimo. Vejam, irmãos, que esse versículo é uma chamada de Allah subhanahu wa ta'ala a todos os pecadores. Sejam eles crentes ou descrentes. Sejam eles aqueles virtuosos ou aqueles que desobedecem a Allah. E vejam que Allah subhanahu wa ta'ala diz, ó servos meus. Allah subhanahu wa ta'ala não condena esses pecadores. Não diz, ó pecadores. Diz, ó servos meus, que se excederam contra si próprios. Não desespereis a misericórdia de Deus. Vejam que sempre que a pessoa comete um pecado e desobedece a Allah subhanahu wa ta'ala, ele está excedendo contra si próprio. Ele está prejudicando a si próprio. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz que se excederam contra si próprios. Ou seja, em nada eles afetam a Allah subhanahu wa ta'ala com seus pecados. Allah subhanahu wa ta'ala não é afetado com os pecados dos seus servos. Mas quem é afetado é os próprios servos. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz: não desespereis a misericórdia de Deus. Ou seja, se voltem arrependidos para Allah, e Allah subhanahu wa ta'ala vai perdoar todos os pecados. Vejam que, nesse versículo, Allah subhanahu wa ta'ala nos alerta ou nos afirma que vai perdoar todos os pecados daqueles que se arrependem e que se voltam para Ele. Não importa que tipo de pecado ou quantos são os pecados, mesmo que eles são como a espuma do mar. Ou seja, não importa o tipo de pecado que a pessoa cometer, não importa o tamanho do pecado que a pessoa cometer, não importa o quanto ela andou pelo caminho errado, se a pessoa se voltar arrependida a Allah subhanahu wa ta'ala vai perdoar. E veja que isso não pode ser interpretado que Allah subhanahu wa ta'ala vai perdoar os pecados sem arrependimento. Porque existem os pecados, eles somente Allah subhanahu wa ta'ala nos perdoa deles se nós nos arrependermos deles. Então vejam que o desespero da misericórdia de Allah é algo que leva ao kufr. É algo que leva à incredulidade. A pessoa não pode se desesperar da misericórdia de Allah, achar que Allah subhanahu wa ta'ala não vai perdoar o pecado. A pessoa não deve se desesperar da misericórdia de Allah, mesmo que seus pecados são muitos e são grandes. Porque a porta do arrependimento e da misericórdia é extensa. E vejam que um exemplo disso está no hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, que relata o caso de um homem que matou 99 pessoas. E então ele se arrependeu de ter feito isso. E ele foi até um adorador dentre os filhos de Israel e perguntou para ele se ele podia se arrepender. E este homem disse para ele que não. Que se matou 99 pessoas, não podia se arrepender. Então ele matou esse homem também, completando 100 pessoas. E então ele perguntou a outro sábio se ele podia se arrepender disso. E então esse outro sábio disse para ele que sim, que Allah subhanahu wa ta'ala perdoaria os pecados dele se ele se arrependesse, desde que ele migrasse para outra cidade onde Allah subhanahu wa ta'ala era adorado. Então ele partiu para aquela cidade, mas a morte veio a ele enquanto ele estava na estrada. Então, na hora da morte dele, os anjos da misericórdia e os anjos da punição disputaram sobre quem teria direito sobre ele. E Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que esses anjos medissem a distância entre essas duas cidades. E a que estava mais próximo é a quem ele pertencia. Se ele estivesse mais próximo do povo onde Allah era adorado, então ele iria com os anjos da misericórdia. Caso contrário, ele iria com os anjos do castigo. Então Allah subhanahu wa ta'ala fez com que a distância entre ele e a cidade onde Allah era adorado fosse menor, e assim Allah subhanahu wa ta'ala perdoou ele e ele foi com os anjos da misericórdia. Então esse é um pequeno exemplo que nos mostra o quanto Allah subhanahu wa ta'ala é misericordioso e o quanto Allah subhanahu wa ta'ala perdoa os pecados, independentemente de quantos eles sejam e de quão cruéis eles tenham sido, desde que a pessoa se arrependa sinceramente. E veja que Allah subhanahu wa ta'ala convida todos para o seu perdão. Tanto aqueles
crentes como os descrentes. Ele também convoca aqueles que afirmam que o Messias é Deus ao arrependimento. Aqueles que afirmam que o Messias é filho de Deus ao arrependimento. Aqueles que afirmam que o Uzair é filho de Deus ao arrependimento. Aqueles que afirmaram que Deus é pobre ao arrependimento. Aqueles que disseram que a mão de Deus está amarrada também ao arrependimento. Todos eles, Allah subhanahu wa ta'ala convida ao arrependimento. E vejam que Ibn Abbas, que Allah seja satisfeito com ele, ele disse que qualquer pessoa que faz com que os servos de Deus se desesperem na misericórdia de Allah, então ele rejeitou o livro de Allah. Mas uma pessoa não pode se arrepender até que Allah decrete que ela se arrependa. Então, veja que em outro hadith o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: por aquele em cujas mãos está a minha alma, se vocês cometessem pecados, até que seus pecados enchessem o espaço entre os céus e a terra, e então pedissem perdão a Allah, ele iria perdoar. Por aquele em cujas mãos está a minha alma, se vocês não cometessem pecados, Allah traria outras pessoas que cometeriam pecados e pediriam perdão de Allah para que ele pudesse perdoá-los. Então vejam que dentre os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala está o indulgente e o misericordiosíssimo. E por isso Allah subhanahu wa ta'ala, ele quer perdoar seus servos e ele quer demonstrar sua misericórdia por seus servos. Mas para isso é necessário que o servo também tome um passo adiante. Que esse servo também se arrependa perante Allah e busque essa misericórdia. Ó servos meus que se excederam contra si próprios. Ou seja, o benefício ou o malefício desses pecados está sobre o servo. Ou seja, se ele se arrepender, o benefício vai ser para ele. Ele é que vai ser beneficiado. Mas se ele não se arrepender, então ele vai estar excedendo contra si próprio e ele vai ter o castigo. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala diz: não desespereis a misericórdia de Deus. Certamente ele perdoa todos os pecados porque é um indulgente e misericordiosíssimo. Então, irmãos, esse é um convite no Ramadã e fora do Ramadã também, para que Allah subhanahu wa ta'ala nos perdoe e para que nós voltemos arrependidos para Allah subhanahu wa ta'ala. Não importa quanto tempo desobedecemos a Allah, não importa quanto tempo nós andamos pelo caminho incorreto, voltemos arrependidos a Allah subhanahu wa ta'ala e busquemos a sua misericórdia e o seu perdão. Então vamos aproveitar o Ramadã, onde Allah subhanahu wa ta'ala aumenta ainda mais a sua misericórdia e onde é um mês abençoado, nós devemos aproveitar esse mês para buscar este perdão e nos arrependermos sinceramente perante ele. E imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que perdoe as nossas faltas, nos guie a senda reta, nos guie ao arrependimento e que ele tenha misericórdia da nossa fraqueza. Que a paz e a bênção de Allah seja com o profeta Muhammad e louvado seja Allah, Senhor do Universo.